E aí, firmeza pessoal, tudo bem? Então, eu sou o Nicolas, pra quem não lembra, né? A gente tava aqui, ó, um tempo atrás aí falando sobre teorias da vida, sobre origem e tal, né? Agora a gente voltou pra falar de evolucionismo. Você tá ligado, né? Vocês sabem o que é evolucionismo? Vocês sabem? Vocês sabem? Se não sabem, aqui, ó, explica o pai. O pai explica. O que seria o evolucionismo? Nada mais é do que uma teoria que explica todas as adaptações que vem ocorrendo com o tempo com os animais, plantas, todos os grupos aí, ó. E a gente vai discutir isso um pouquinho hoje. Todo mundo aqui, né, sabe, todo mundo aqui, ó, do pessoal do YouTube, pessoal do Face aí, ó, Jardim Campo, Sou Melhor do Campo, deve saber aí, né, que muitos animais já se foram. Já passaram o tempo deles, né? Tipo aqueles famosos de 10 minutos. Famosinho do Facebook, tá famosinho do Facebook. Like dá dinheiro. É, tipo esses caras aí, tá ligado? E já passou o tempo deles, como também outros animais surgiram e também já passaram o tempo deles e vem surgindo, se adaptando. E essa ideia dessas adaptações começou a ser bastante discutida lá no século XVIII pelo... E isso, né? Quem reinava era o fixismo, o tal do criacionismo, né? Deus, igreja no poder lá, né? Vocês devem ter estudado história. Aí galera, mas o primeiro cara que tentou desvendar aí, ou tentou jogar alguma teoria desse evolucionismo, foi o Jean Lamarck. O que esse Jean Lamarck propôs? Ele propôs assim, ó, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó, a gente mal usa nosso dedinho. Como a gente usa muito nosso dedinho, com o passar dos anos, e bota anos nisso, tem 4 anos nisso, nosso dedinho vai acabando perdendo a função dele e vai acabando se extinguindo. E tipo, pela falta de uso ele vai acabar perdendo ele, né? Já só tem 4 dedos assim, tá ligado, parça? O bagulho, nós vamos fazer rock and roll assim, cuzão, na veia, tio. Ou senão, se nós pisasse desse dedinho futuramente, a gente é o quê? Crescendo, ó, o cotoquinho, ia evoluindo, tá ligado? Ia ser tipo o Lula, tá ligado? A família dele, assim. É, ia ser tipo, mano, o Lula não ia se sentir sozinho nunca mais, mano. Eu acho que esse é o sonho do Lula. Vamos fazer um filme, Sonho Brasileiro? Outra coisinha também que ele queria propor é que se a gente precisasse muito dessa parte do corpo, a tendência dela era tipo a gente evoluir ou aperfeiçoar alguma parte do nosso corpo capaz de absorver essa nossa carência pela necessidade desse membro ou dessa função, entendeu? Embora quando você vai ver a teoria a fundo de Lamarck, ela não desvenda todos os casos, ela não dá uma base muito ampla para essas modificações. Só que isso não foi relevado, porque Lamarck ele tem um grande pé, então tem um grande dedo na formiga ali, nessa coisa descoberta de evolucionismo. Sabe por quê? Porque ele fez várias bases, ele comparou diversos animais e suas adaptações em relações com os eixos ecológicos, tá ligado? Os eixos não, os nichos, desculpa gente. Nichos ecológicos. Lamarck, ele não foi totalmente aceito porque a teoria dele não tinha muita base científica e nem explicava tão bem por que essas modificações aconteciam. Porém, Lamarck tem aquele grande dedo salvador ali naquela teoria de evolucionismo, porque ele comparou diversos animais mostrando suas adaptações relacionadas aos nichos ecológicos. O que seriam essas adaptações? Por exemplo, vamos pegar aquele exemplo da jararaquilhó. A teoria de Lamarck, ela foi tipo um grande passo inicial porque ninguém A teoria de Lamarck foi um grande passo inicial porque ninguém tinha coragem de ir contra essa teoria do criacionismo, dessa teoria do fixismo, que as espécies nasciam e continuavam daquele jeito e nunca iam mudar, nunca se adaptavam. Ele que deu o tapa na cara da sociedade e falou: não! É evolucionismo! Eu vou provar! Provou ali, né? Comparou ali, deu aquela comparada, comparou ali, ó. Tipo aquele exemplo da jararaquilhó, né? Por exemplo, a jararaquilhó lá, né? Ficou naquela ilha lá, por outros motivos que a gente vai explicar em outras aulas também, né? E nisso, qual que foi as adaptações dela? Como os pássaros já não desciam muito lá pro solo, né? Devido à quantidade de cobras, eles ficavam na copa das árvores. Ela já virou semi-arborífera, né? Ela já foi, ó, arborícola.
E para isso ela teve que se tornar uma espécie semi-arborícola e o veneno aumentado 5 vezes mais forte para pegar os pássaros maiores, né? E isso aí é loucura mesmo, meu. Desculpa aí, criacionismo, né? Mas... Um século depois, né, dessa teoria de Lamarck, quem chegou com tudo na área foi aquele cara conhecido por todos, né? Aquele cara que era o pica. Ele era o pica da evolução. Né? Evolucionismo? Pode pedir Charles Darwin. Não, chama ele, camisa 10, o nome de um gaúcho aí, ó. Baladeiro e evolucionista. E também assumiu essa responsa, né, 50 anos depois de todos os dados de Lamarck. Ele chegou lá falando, agora quem vai assumir aqui sou eu. Já que Lamarck, né, também não tinha... Mas Lamarck ainda não tinha descoberto nada sobre... DNA, mudança de cromossomos, células, como isso ocorreu nas mudanças, nas variações adaptativas, entendeu? Então Charles Darwin chegou aí esbarrando a boca do palhaço. Mas tanto quanto Lamarck, Darwin também não conseguiu explicar como tinha essa herança, como essa mutação genética passava de herança para herança, tipo de pai para filho, entendeu? Esse aí é algo que tipo gerou uma dúvida até século seguinte. Então, basicamente é assim, gente. Cada espécie, né, ela nasce com uma característica que é só dela. Por exemplo, alguns animais só se alimentam de um tipo de alimento, como por exemplo os filtradores, que comem plâncton e algumas impurezas encontradas na água, tá ligado? É bem pouquinho. E tipo, já tem animal que já se alimenta de bastante coisa, como por exemplo nós, os seres humanos. A gente come desde vegetais, a carne, somos ovíparos, só que a gente é o caralho todo, o que vier nós tá comendo. E nisso, quem acaba tipo, podendo mais essa variedade, mais podendo, tipo, tá mais escolhendo no que você vai se alimentar, no local que você vai viver, como são suas adaptações tanto no calor quanto no frio, isso influencia muito na sua sobrevivência. Por exemplo, se você não sobreviver no calor, você não vai morar numa região muito temperada, né? Porque quando tiver calor lá, fudeu, cuzão. Um cara... E Charles Darwin continuou a pesquisa dele, ele foi visitando diversos países, inclusive o Brasil, para acrescentar mais dados à sua pesquisa, para deixar a base mais forte, né? Outro lugar também que ele viajou e percebeu bastante mudança de características entre a espécie, tanto quanto fauna e flora, foi nas Ilhas Galápagos. Porque as Ilhas Galápagos são divididas em ilhas, né? Porque já fala, Ilhas Galápagos, são divididas em ilhas. E cada ilha tem uma fauna e uma flora diferente. E essas faunas e floras são bastante puxadas para a América do Sul. Como por exemplo, os pássaros, eles podem ter ido voando lá, carregando sementes grudadas no seu bico, no seu corpo, e dando novas origens, novos começos para a flora. Dando novos começos para a flora. Uma das espécies que mais chamou a atenção de Darwin foi os tentilhões. Essas aves, elas existem 13 espécies na Ilha de Galápagos. E essas espécies, Darwin acreditou que vinham dos seus antepassados, seus primórdios, e também ele acreditava que também eram aves lá da América do Sul. Apesar dessa semelhança entre as 13 espécies de tentilhões, elas se diferenciavam pelas cores de suas penas e também pelo formato do seu bico, justo pela seleção natural. Ou seja, pelo formato do bico você já pode saber tipo, ter uma base, né, ter uma noção de como cada ave se alimenta, entendeu? No formato. E consequentemente na Ilha Galápagos tem outras milhares de espécies que também foram partindo desse conceito de seleção natural, onde a gente chega num termo chamado ancestral comum. O que seria esse ancestral comum? Assim, nós temos... assim também há milhares de espécies nas Ilhas Galápagos que também foram feitos por seleção natural, iam chegando e se adaptando com a flora e a fauna do local. Assim também chegamos em outro conceito chamado ancestral comum. O que seria um ancestral comum? Seria um ponto de iniciativa de divergência na mutação de certos animais ou uma certa espécie. Como por exemplo nós como os primatas, entendeu? A gente tem um ancestral comum por causa dos nossos membros e fomos se distinguindo, perdendo nossos pelos, e etc. A divergência evolutiva se apresenta em uma situação oposta
da evolução convergente, porque ela não possui um ancestral comum exclusivo. Nesse caso, a seleção natural ocorre separadamente em cada grupo. Nesse processo de seleção natural, características são dadas exclusivamente a cada grupo, assim permitindo mais sobrevivência, como por exemplo, já citado o exemplo da jararaquilhoa, que teve que ter adaptações arborícolas e de seu veneno. Como as condições de cada ilha eram muito parecidas, não teve mudança física muito alarmante. Ele só percebeu que cada animal se adaptava melhor à sua fauna e flora de cada ilha. Mas como não tinha muita diferença, não teve aquela coisa, meu Deus, olha aquele tatu com a mão na cabeça. Não existe isso, tá ligado? Só foi uma pouquinha coisa que mudou, aquele tiquinho de coisa. Existem 2 pontos cruciais para esse tipo de seleção natural, para essa seleção natural acabar ocorrendo. O primeiro seria o fator biótico. O que seria esse fator biótico? Nada mais do que o fator de reprodução, aquele fator gostosinho dos animais, né? Que eles conseguem se reproduzir em qualquer ambiente, em qualquer lugar, tá ali, só a gente fazer paipom na rua, na esquina, no beco, se eu te levar pro beco, do beco, é isso aí mesmo, não escapa, né? E você sabe, meu, se você tiver um fator de reprodução muito grande, muito alto, uma taxa de reprodução muito alta, o que vai acontecer? Vai ter muito de você, entendeu? Muito da sua espécie. Como, por exemplo, nós humanos aqui, ó, dominamos o planeta desde que eu me conheço por gente. E o que atrapalha esse potencial biótico é a resistência no meio. Não adianta eu querer lá sair reproduzindo com todo mundo por aí, eu vou reproduzir, já ir reproduzindo, se eu não tiver coisa para me manter, se eu não tiver um nicho suficiente para manter minha espécie. O que seria esse nicho? Seria lugar para eu comer, lugar para eu sobreviver, poder me aquecer, porque senão a espécie não sobreviveria. Eu ia estar lá reproduzindo à toa, seria só aquela reprodução por puro prazer, sabe? E sabe, amor, a gente valoriza aqui, ó, o amor, ó. O amor. Sexo só depois do casamento. Outro grande fator que impede também esse potencial biótico, né, dentro dessa restrição no meio, é a grande variedade de predadores que tem pelo seu nicho ecológico. Se a quantidade de predadores for muito alta, obviamente você terá um risco maior de acabar falecendo, né, morrendo aí, coitado do nosso bichinho, né, até ele conseguir se adaptar a tal predador. Isso acontece muitas vezes, viu, gente? E o que impede esse potencial biótico é a restrição do nicho. Ou seja, se a gente não tem se a gente não tem comida suficiente para toda a nossa espécie, ou se até mesmo tem um predador que ele é muito forte e come todo mundo, velho. O predador sai comendo tipo todo mundo, é tipo o Mr. Catra da maldade. Valeu, gente! Terminamos nossa aula por aqui. Eu sou o Nicolas, aqui com a nossa ajuda do nosso produtor Vitor e Gabriel, sempre aí, ó, deixando nossas aulas melhores e mais informadas. A gente vai estar voltando aí em breve com o nosso próximo vídeo. Se cuidem, galerinha, que o nosso assunto vai ser o quê? Genética. Genética! Nosso assunto vai ser genética, gente. Até o próximo vídeo. Se cuidem. Aceitamos opiniões. Aceitamos sugestões críticas. Deixa nos comentários. Dá um like no vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Aceitamos críticas construtivas, lembrando que sempre pro nossa melhora a gente vai aceitar de todo o coração. Gente, se vocês puderem curtir, dar aquela compartilhada com os amigos no Facebook, Twitter, Tumblr, Orkut, MSN, sei lá, Rabu. Instagram, isso, grande Instagram. Tira um printzinho e compartilha mesmo, porque isso aqui, ó, é pra ajudar você, seu filho, seu netinho, todos a passarem de ano. Eita, mundão bom, vamos que a gente é a força. Educação é revolução.